Como aumentar o rapport nos processos de comunicação? Bom, você certamente já ouviu que a palavra é apenas 7% do processo da comunicação. O resto é postura, atitude, maneira de abordar o tema que você quer expressar, sintonia que você possa ter com o teu interlocutor e por aí vai. Assim sendo, se você quer melhorar sua maneira de se comunicar, não dê atenção apenas à palavra que você utiliza, às formas de se expressar, enfim, os adjetivos, as eloquências que você utiliza. Dedique sua atenção principalmente à tonalidade de sua voz, compassamento, expressões faciais e corporais e outros pequenos quesitos que são a diferença, que faz a diferença em todo o processo de comunicação. Nem sempre a mensagem que você passa é a mensagem que seu interlocutor, a pessoa que escuta você, recebe. A distorção entre o que você quer passar e o que a outra pessoa entende daquilo que você quer passar é a falha na comunicação. Para que não ocorram falhas de comunicação, ou pelo menos para que sejam minimizadas, faz-se necessário compreender o processo de comunicação como um todo e desenvolver recursos em direção às melhores respostas. Aqui cabe uma expressão que esclarece bastante as coisas. Nada é bom ou mal, apenas é útil ou inútil. Não existem falhas nem fracassos, apenas respostas e resultados. Essa é a definição que o John Grinder dava para o processo de comunicação. Tudo que se obtém do processo de comunicação são respostas. Se o que você obtém é a resposta desejada, é porque seu processo de comunicação foi satisfatório. Se a resposta que você obteve não é a resposta desejada, então você não interagiu direito no seu processo de comunicação. E isso pode ser aperfeiçoado através do uso da neurolinguagem. Para compreender o processo de comunicação, primeiro é preciso compreender o que é um processo. Chamo de processo a todo conjunto de informação ou metodologia que lhe permita obter um resultado contínuo, ou seja, reiterado. Né? Ora, um resultado reiterado resulta de muitas adaptações ao longo do caminho, já que as variáveis envolvidas estão em contínua transformação à medida em que o processo de comunicação prossiga. Assim sendo, note que o processo de comunicação é um ato contínuo e flexível, ou dizendo em outras palavras, para que se obtenha sucesso na comunicação, é preciso que o processo seja contínuo e flexível. Vamos a um exemplo. Conhece uma pessoa e tem com ela um pequeno diálogo. Algum tempo depois, pode ser alguns minutos, horas, dias, semanas, etc., você encontra novamente essa pessoa e tem com ela um novo diálogo. Esse novo diálogo pode não ter nada a ver com o diálogo anterior que você teve com ela, mas num nível inconsciente, a mente dela trará uma referência ao diálogo anterior, mesmo que ela não se lembre mais dele em nível consciente. Dessa forma, toda a comunicação gera um processo contínuo, se você for flexível o bastante para que gere a resposta desejada, que é isso que você deseja, né? Por comunicação, entenda-se todo e qualquer tipo de interação consigo mesmo e com o próximo. É possível que você se pergunte, também comigo mesmo? Sim, também com você mesmo. Pois quando você tenta se motivar por alguma coisa, ocorre dentro de si um diálogo interno em que você, através do seu processo de comunicação interno, examina a questão em pauta e se apresenta a si mesmo as soluções sobre a necessidade de se fazer isto ou aquilo. Esse razoado interno que você tem com seus próprios botões é também um processo de comunicação. O processo de comunicação inclui a comunicação com as outras pessoas também. E, nesses termos, faz parte desse processo a troca de olhares, os gestos, todas as formas de diálogo, todos os processos de ensino e didática, todas as formas de persuasão, motivação e até mesmo de vendas, os diferentes métodos de negociação e também os processos de comunicação visual, escrito ou auditivo e até mesmo tátil. Né? Teve um grande poeta brasileiro, gaúcho,
Mário Quintana, que dizia que aquilo que você não consegue se fazer entender com um olhar, não conseguirá se fazer entender com uma explicação. Isso é muito interessante, muito sutil, né? Em algumas espécies de animais existe até mesmo processo de comunicação através do odor e do sabor. Existem alguns tipos de insetos e animais que exudam um odor determinado, que pode ser repugnante se ele estiver usando esse odor para se defender, e que comunica a seus possíveis predadores que não se metam com eles, pois os resultados poderão ser desagradáveis. Se você já viu algum desses desenhinhos animados sobre gambás, você entendeu bem o que eu quis dizer. Alguns insetos não são devorados sequer pelas aranhas, que são predadoras naturais de insetos, devido ao sabor desagradável que têm. Quer dizer, quem disse isso foi um biólogo. Eu não sei se ele provou algum inseto para ter essa conclusão, mas prefiro acreditar nele do que provar eu mesmo. É excelente esse processo de comunicação, pois assegura a essas espécies a sobrevivência num meio que às vezes é bastante antagônico, bastante hostil, né? E se caracteriza pela agressividade e pela sobrevivência apenas dos mais capazes. Sua sobrevivência como ser humano também está diretamente ligada ao processo de comunicação. Se você tem uma comunicação pobre, você é pobre. Se você tem um processo de comunicação rico, que seja flexível, abrangente, fluente, congruente, otimizado, há grandes chances de que venha a ser rico. E em suas relações familiares, sociais e profissionais e até financeiras, por que não? Além do que, o processo de comunicação é um fator marcante para que você se saia bem em situações sociais difíceis. E eu vou contar uma anedota para que você entenda isso melhor. Um gaúcho entra num bar lá em Minas e, querendo bancar o machão, dá um murro na mesa e grita: "Na minha terra só tem homem macho." Do lado dele, um mineirinho, baixinho, pequenininho, cospe para o lado. E numa vozinha fina, ele diz: "Olha que na minha terra tem homem e tem mulher. E nós gostamos." Vamos a um outro exemplo. Um homem estava tomando um chopp num bar quando foi chamado ao telefone. Preocupado que alguém tomasse sua bebida, escreveu num guardanapo: "Cuspi aqui dentro." Aí ele foi lá, atendeu o telefone e voltou. Quando ele voltou, tem outro bilhete. Estava escrito: "Eu também." Procure observar que o humor dessas anedotas que eu te disse está justamente no que foi dito, ou, no caso daquele que deixou o bilhete, no que foi escrito, né? E isso é um processo de comunicação. Dizer a coisa certa no momento certo pode salvar a sua vida ou condená-lo para sempre. Pode ser um fator relevante para preservar uma relação, para gerar um ambiente agradável em seu lar ou para preservar seu emprego. Para que haja um processo de comunicação, é necessário que o que é comunicado inicie, crie uma resposta por parte do interlocutor. Ou seja o que for que você vai dizer, você quer provocar uma resposta na pessoa com quem você está falando. Isso é iniciar uma resposta em linguagem psicológica, né? Então, se você quer que a pessoa tenha um assentimento, ou uma concordância com o que você disse, ajuda muito, por exemplo, você faz esse sinal de 5 a cabeça enquanto está falando sua arenga, está declamando lá a coisa que você quer dizer. Não adianta conversar com as paredes. Se o que você diz não gera uma resposta, então houve uma falha na sua comunicação, porque é você que provoca a reação no seu interlocutor. Poderíamos ir além e dizer, mesmo que ocorra uma resposta, o processo de comunicação só será eficaz se iniciar a resposta desejada e não uma resposta qualquer. Em última análise, todo comportamento resulta de reações internas às nossas percepções. Esse assunto é muito extenso e no curso que daremos sobre neurolinguística, você será avisado se pertencer a este grupo. Nós vamos entrar mais profundamente nesse caso. Mas não é interessante saber que você, com a sua atuação, a tua mimética, a sua maneira de expor sua ideia, o tom de voz que você usa, vamos dizer assim, a impostação,
os intervalos de tempo entre uma palavra e outra podem ser determinantes dentro do resultado que você está procurando. Por que não? Isto também é neurolinguagem. Seja muito bem-vindo, espero que você tenha gostado deste pequeno compartilhamento que fiz com você hoje e que retorne aqui para os próximos compartilhamentos. Tenha um belo dia. Fique na paz.